daremos sequência ao módulo de equações 2. E o tópico é logaritmo. O logaritmo é uma operação muito importante na matemática, que ele vai ajudar a gente a estar resolvendo cálculos relacionados à potenciação. Porque o logaritmo ele é o inverso da potenciação. É uma operação bem tranquila da gente estar resolvendo, apesar de causar uma certa estranheza no primeiro momento que a gente olha, para aparecer aquele log, os logaritmos, logaritmandos, causa uma certa estranheza, porém, é exatamente igualzinho à exponenciação, ou seja, a potenciação. A gente vai estar usando as mesmas propriedades, exatamente porque um é o inverso da outra. Então, vocês vão reparar que tem uma semelhança muito grande entre a potenciação e o logaritmo. O logaritmo ele vai ter essa carinha aqui. A gente vai ter o logaritmando, que é aquele nosso b ali, tá? A base do logaritmo, que é o a, tá? A gente lê aquilo como log de b na base a. Assim que a gente faz a leitura desse logaritmo. E o logaritmo é o x, tá? O x é igual a tudo que está ali daquele lado. E como a gente faz para estar resolvendo o logaritmo? É o que eu chamo de propriedade da cabeçada que a gente usa aqui. Aquele a que está ali embaixo, a nossa base, passa para o outro lado da igualdade, vamos fingir que dando uma cabeçada no x. E aí do outro lado vai ficar o a elevado a x. O x passa para cima do a. Isso vai ser igual ao logaritmando, igual ao b. Como vocês podem reparar, a gente tem aqui log de b na base a igual a x. Isso implica, tá? Aquelas setinhas ali, uma para cada lado, a gente fala que C e somente C, tá? Ou seja, implica que a elevado a x é igual a b. Ó, olhando aqui para o lado esquerdo, tá? Daquele nosso implica do C e somente C, o a passa para o outro lado, dando uma cabeçadinha no x. E aí fica o x elevado a a, tá? O a elevado a x, desculpa. Ó. O a elevado a x igual a b. A propriedade da cabeçada passa para o outro lado, mas agora com a exponencial. Assim que a gente vai estar resolvendo o logaritmo, tá? Então isso significa que o logaritmo de um número b na base a é igual ao expoente x, ao qual se deve levar a base, tá? De modo que a potência a elevado a x seja igual a b, sendo a e b números reais e positivos com a diferente de 1. Beleza? Essa é a forma completinha, assim, digamos, de como descrever o logaritmo, tá? Mas se você tem o log de b na base a igual a x, o a passa para o outro lado, e aí vai ficar elevado a x. Isso igual a b, tá? Lembra disso que a gente consegue estar resolvendo os logaritmos. Por exemplo, a gente tem aqui o log de 36 na base 6 igual a 2. Pois 6 ao quadrado dá 36, ó. O 6 passa para o outro lado dando uma cabeçada no 2, fica 6 ao quadrado. 6 ao quadrado dá 36. Essa é a propriedade que a gente tem aí, tá? Propriedade que a gente acabou de ver. Log de b na base a igual a x. Vai ser aí, então, que o a elevado a x é igual a b, tá? Vocês podem ver aqui com o oridinho bem destacado. Ó, o 6 passa para o outro lado, dando uma cabeçadinha no 2, tá? Fica elevado ali. Então, 6 ao quadrado é igual a 36. É assim que a gente vai estar resolvendo os logaritmos desse tipo, tá bom? Então, se a gente tem aqui, ó, o log de 81 na base 3 igual a x, a gente quer descobrir quem é esse valor de x. O 3 passa por outro lado ali dando a cabeçada, né? 3 elevado a x é igual a 81. E aí, para resolver isso aqui, virou uma equação exponencial. Para fazer isso aqui, a gente coloca na mesma base, né? Fatorando. Vamos fatorar aqui. O 81, a gente pode fatorar, né, com valores de 3, a gente quer colocar na base 3, vamos dividindo por 3, tá? 81 dividido por 3, 27, divide por 3 de novo, 9, divide por 3 de novo, 3. Isso significa que o 81 é exatamente a mesma coisa que 3 a quarta, tá bom? Então, a gente tem 3 elevado a x igual a 3 a quarta. Isso significa que o x é igual a 4. Resolvemos aí.
beleza? Descobrimos qual é o valor de x. Então, só pegar o 3 e passar para o outro lado lá, dando a cabeçadinha no x, tá? Aí a gente consegue resolver usando a equação exponencial depois. Mas agora a gente precisa ver as propriedades do logaritmo, e a primeira propriedade que a gente vai ver é a propriedade do produto, que é muito parecida com as propriedades de potenciação, como eu falei para vocês. Quando a gente tem um log de A vezes B numa base a gente pode reescrever isso, aquela mesma ideia de pegar um mesmo número e reescrever com uma outra carinha, porque muitas vezes isso facilita a resolução das nossas contas. Então, se a gente tem um log de A vezes B na base A, isso vai ser igual ao log de A na base A, mais o log de B na base B. A gente separa os dois como uma soma, muito parecido com a propriedade de potenciação que a gente tem do produto de potências de bases iguais. A gente tem o produto, a gente consegue somar os expoentes lá em cima, tá bom? Então, se a gente tem aqui o log de 3 vezes 10 na base 3, a gente pode separar isso como o log de 3 na base 3 mais o log de 10 na base 3. Separar essa multiplicação aí, beleza? Agora, o logaritmo do quociente, da divisão, também muito parecido com a propriedade que a gente tem de potenciação. Quando a gente tem ali a potenciação, a divisão de potências de bases iguais. O log de A dividido por B, A sobre B, isso numa base A. A gente faz o log de A na base A menos o log de B na base A. Lembrando que as bases ficam iguais, tá? Mais um menos o outro, o de cima menos o de baixo. Como eu disse, bem parecido com a propriedade da potenciação. A gente tem divisão de potências de mesma base. A gente subtrai os expoentes, né? Aqui o que a gente faz é subtrair os logaritmos. Olha só, muito parecido mesmo. Até porque um é o inverso do outro. Então as propriedades são sempre muito parecidas. Então se a gente tem aqui o log de 6 sobre 3 na base 3, a gente pode reescrever como log de 6 na base 3 menos o log de 3 na base 3. Separar esses logaritmos aí. Agora, o logaritmo de uma potência. Tá? Se a gente tem aí o log de A elevado a M na base A, esse M ele cai lá para frente multiplicando. A gente pode derrubar ele ali para frente multiplicando todo o logaritmo. Então, fica M vezes o log de A na base A. Também não foge muito da propriedade que a gente tinha da potência de potência. A gente multiplicava os expoentes. Agora a gente multiplica o logaritmo. Bem parecido com a propriedade da potência de potência. Tá? A gente muda aí para multiplicação do logaritmo, o que antes era multiplicação do expoente. Tá? Então, propriedades, de novo, bem parecidas. Se a gente tem aí o log de B elevado a 3, log de B ao cubo, na base 7, a gente pode jogar o 3 ali para frente multiplicando. Isso vai ser 3 vezes o log de B na base 7. Uma propriedade muito importante que ajuda muito na resolução de vários exercícios. Agora, o logaritmo de um radical, quando tem ali uma raiz para a gente. Né? Se a gente tem o log, né? Aí como eu falei para vocês, da enésima raiz, né? A raiz m de A, na base A, esse m que estava ali da raiz, cai lá para baixo, dividindo todo o logaritmo, e a raiz some para a gente. Então, se a gente tem log da raiz m de A na base A, isso vai ser igual ao log de A na base A, dividido por m. Divide todo o logaritmo por m. Beleza? Então, se a gente tem aqui o log da raiz quadrada de 4 na base 2, a gente pode fazer isso como o log de 4 na base 2, dividido por 2. Aquele nosso m, agora é o 2, que está na raiz, certo? Então, cai lá para baixo o 2 e a raiz some para a gente. Assim que a gente aplica essa propriedade dos logaritmos. E agora, o logaritmo com base, né, de potência na base. Quando a potência vai estar na base do nosso logaritmo. Como a gente tem aqui o log de B na base A elevado a N. Agora a potência está ali na base do logaritmo. Então o que a gente pode fazer? Pegar aquele N ali e dividir
todo o nosso logaritmo, beleza? Ali na frente está multiplicando por 1 sobre n, certo? É a mesma coisa que dividir tudo por n, beleza? O n que está ali na potência daquela base, ele passa para frente ali, 1 sobre aquele n, ou o n dividindo todo mundo, é uma outra forma de escrever, beleza? Então, se a gente tem aqui o log de 8 na base 3 ao quadrado, 3 elevado a 2, a gente pode escrever como meio log de 8 na base 3, tá? Ou o log de 8 na base 3 dividido por 2. Então, a gente pode estar reescrevendo assim também. Essas propriedades, a gente usa elas para estar reescrevendo um número. A gente pegar um logaritmo e escrever o mesmo logaritmo, mas com uma carinha diferente. Como vocês já viram, isso ajuda muito na resolução de vários exercícios. Então, para estar resolvendo exercícios de logaritmo, a gente precisa estar com todas essas propriedades aí no bolso, beleza? Então, valeu e continue assistindo.